dia, a paz do Senhor, meus irmãos, e que Deus abençoe a todos, amém? Espero que todos estejam bem. Queridos irmãos, hoje entramos no quinto dia de exposição, hoje nos capítulos 14, 15 e 16, de acordo com o cronograma de leitura. Convido os irmãos neste momento a participar deste momento de gratidão a Deus junto comigo, onde estaremos pedindo ao Senhor a sua bênção sobre as nossas vidas. Pai amado, querido, nós te louvamos, te agradecemos pelo dia de hoje, pela semana que se inicia. Te louvamos, Senhor, porque a cada dia o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, o Senhor, ó Pai, tem feito grandes coisas nas nossas vidas e por intermédio dela. Te agradecemos também, Senhor, pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha nos conduzir na sabedoria, no entendimento, no discernimento da Tua Palavra, que Teu Espírito Santo venha esclarecer, ó Pai, a Tua Palavra para que a gente possa guardá-la em nossos corações. Essa Palavra, ó Pai, que é viva e eficaz. Essa Palavra, Deus, que salva. Essa palavra, Deus, que gera fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da Tua Palavra. Que o Senhor, ó Pai, venha nos abençoar nos dias de hoje, por intermédio desses capítulos que estaremos lendo das Sagradas Escrituras. 66 livros e uma única mensagem. Arrependimento de pecado, salvação por intermédio de Cristo. E sabendo, Deus, que um dia estaremos junto contigo na glória, no novo céu, na nova terra que está preparada para todos aqueles que te amam, que te buscam, que te aceitam como Senhor e Salvador. Te louvamos, ó Pai, e te agradecemos por tudo, por todos os benefícios que tem nos dado. Te louvamos em nome de Jesus. No capítulo 14, após partirem do Egito, os israelitas, irmãos, são orientados por Deus a acampar à beira do Mar Vermelho. À medida que se instalam, o faraó e os egípcios reconsideram a sua decisão de deixar os israelitas partir. Percebendo que perderam a sua força de trabalho, o faraó então mobiliza seus carros e exércitos para perseguir os israelitas. Quando os israelitas veem o exército egípcio que se aproxima, ficam cheios de medo e clamam a Moisés, acusando-o de ter os conduzido ao deserto para morrerem. Eles expressam o seu desejo de regressar ao Egito, em vez de enfrentar a ameaça que se aproxima. Moisés, então, irmãos, os tranquiliza, exortando-os a confiar na libertação de Deus. Deus, então, fala a Moisés, instruindo-o a não ter medo e a dizer aos israelitas para permanecerem firmes. Deus, irmãos, estava encorajando Moisés. Ele prometeu e promete lutar por eles, e eles só precisam ficar quietos, confiando no Senhor. Deus então instruiu Moisés a estender seu cajado sobre o mar, e um forte vento leste sopra durante a noite, dividindo as águas do Mar Vermelho. Os israelitas conseguem atravessar em solo seco, com paredes de águas em ambos os lados. O exército egípcio que o persegue também entra no mar dividido, mas ao chegar ao meio, as águas voltam, afogando todo o exército. Finalizando o capítulo 5. Depois de cruzar com segurança o Mar Vermelho, Moisés e os israelitas louvam a Deus num cântico de vitória. Miriam, a profetisa e irmã de Moisés e Arão, conduz as mulheres numa dança alegre com pandeiros, e todos ali louvam a Deus.
Se Deus, amados irmãos, não tivesse destruído o exército egípcio no Mar Vermelho, os israelitas seriam sempre perseguidos por eles, pois intentavam a sua destruição. A destruição dos egípcios no Mar Vermelho traria não somente glória ao nome do Senhor, como traria o terror de Deus às nações de Canaã. Os israelitas seriam temidos não pela sua própria força militar, mas pelo Deus que lutava e trabalhava por eles. A sabedoria de Deus não pode ser julgada pelos homens, porque ele opera com o seu poder além daquilo que possa conceber a razão humana. Ou seja, irmãos, a nossa mente humana é finita para entender e compreender um Deus infinito. Não há ninguém, irmãos, que possa contender com o Criador, aquele que criou os céus e a terra e tudo o que nele existe. Este é o nosso grande Deus. Porque ainda, irmãos, que Deus leve o seu povo para o deserto e aumente em extremo as suas dificuldades, ele estará ainda assim preparando para ele o melhor caminho e não abandonará o seu povo, ainda que assim considerem os sábios deste mundo. Por isso, a incredulidade, a face de tal sabedoria e poder, irmãos, traz grande desonra ao Senhor, tal como fizeram os filhos de Israel, que depois de terem visto todos os milagres que ele havia feito no Egito, fazendo distinção entre eles e os egípcios, não permitindo que lhes sobreviesse qualquer mal, e apesar de terem a companhia diária da coluna de nuvem e de fogo, nem assim confiaram no livramento do Senhor e ficaram atemorizados com a visão da perseguição dos carros de Faraó. E não somente temeram, como também murmuraram contra Moisés, dizendo que teriam preferido permanecer na escravidão do Egito do que serem libertados para virem a morrer no deserto pelo exército de Faraó. Apesar, irmãos, da incredulidade deles, o Senhor os livrou, abrindo o mar de modo que pudessem atravessá-lo a pé enxuto. O livramento de Israel, irmãos, junto ao Mar Vermelho, foi, portanto, por misericórdia do Senhor e não por causa da fé de Israel. E com isso, amados irmãos, Moisés pôde confortar o povo com as palavras que lhes disse acerca do livramento de Deus, desse grande livramento que Deus deu a eles no Mar Vermelho. E assim, irmãos, finalizamos o capítulo 14. Iniciando então, amados irmãos, o capítulo 15 do livro de Êxodo, nós veremos que Moisés logo aprendeu a confiar e a descansar em Deus. E na jornada que agora começava, ele iria precisar de muita paciência, porque o povo ainda não entendia quem estava com eles o tempo todo e quem os conduzia naquele deserto. Depois, irmãos, de testemunhar a milagrosa travessia do Mar Vermelho e a destruição do exército egípcio, Moisés e os israelitas começaram a cantar um cântico de louvor e gratidão a Deus. A canção começa com Moisés e o povo exclamando: "Cantarei ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente." A música celebra a força, a vitória e a fidelidade de Deus para com seu povo. Ele narra os poderes e poderosos atos de libertação de Deus, seu julgamento sobre os egípcios e a sua orientação sobre os israelitas. A canção também, irmãos, reconhece Deus como o Rei de Israel e a sua futura morada no santuário. Miriam, a profetisa irmã de Moisés e Arão, conduz as mulheres em uma dança comemorativa com pandeiros, ecoando os temas de vitória e gratidão expressos no Cânticos de Moisés.
Após, amados irmãos, a passagem pelo Mar Vermelho, os israelitas viajam para o deserto. Depois de 3 dias sem encontrar água, eles chegam a Mara, onde a água é amarga e intragável. Mais uma vez e novamente, amados irmãos, o povo reclama contra Moisés, mas Deus o instrui a jogar um pedaço de madeira na água, tornando-a doce e potável. Deus então faz uma promessa condicional de saúde e proteção aos israelitas, dependendo da sua obediência aos seus mandamentos. Olha aí como Deus trabalha, forjando um povo para Ele, para que possam ser dele. Os israelitas, irmãos, finalmente chegam a Elim, onde encontraram 12 fontes e 70 palmeiras, proporcionando bastante água e sombra. E finalizando o capítulo 15, amados irmãos, nós vimos aqui que o povo de Israel, sendo abençoado pela pura graça do Senhor, que havia elegido aquela nação através da promessa que havia feito aos seus patriarcas, porque mesmo em face de tão grandes livramentos, eles sempre murmuravam contra Moisés, o que na verdade era uma murmuração contra o próprio Deus. Toda vez que se lhes deparava qualquer dificuldade, o povo então estava sempre reclamando e murmurando, não contemplando e não agradecendo a Deus por todos os livramentos que Deus tinha dado a eles até o momento. A mensagem, amados irmãos, de Êxodo capítulo 15 é uma mensagem de esperança. Ela nos lembra que, independente das dificuldades que enfrentamos, Deus é capaz de realizar feitos gloriosos e nos conduzir para uma terra de promessas, assim como os israelitas finalmente chegaram a Elim, um lugar de descanso e abundância. Podemos, irmãos, acreditar que Deus tem um destino de bênçãos preparado para nós, mesmo que tenhamos que atravessar desertos em nossas jornadas. Em resumo, amados irmãos, capítulo 15 é uma fonte de inspiração para os nossos dias. Ele nos convida a expressar gratidão, a confiar na providência divina, a enfrentar nossos desafios com coragem, a buscar a presença constante de Deus e a encontrar esperança em meio às adversidades da vida. Essas lições, irmãos, são atemporais e podem nos guiar em nossas próprias jornadas de fé e vida cristã. Temos muitos motivos para agradecer, confiar e buscar ao Senhor. Amém? Iniciamos então, amados irmãos, o último capítulo do dia de hoje, capítulo 16 do livro de Êxodo, onde este capítulo descreve a provisão milagrosa de maná e codornizes por Deus, enquanto os israelitas viajam pelo deserto a caminho da terra prometida. Este capítulo também revela as contínuas lutas dos israelitas com fé e obediência. Então temos muita coisa a aprender neste capítulo 16. Começando, irmãos, veremos que o capítulo inicia com reclamações sobre a comida. À medida, amados irmãos, que os israelitas continuam a sua jornada pelo deserto, eles começam a resmungar e a queixar-se da falta de comida. Eles anseiam, amados irmãos, pelos dias em que tinham comida no Egito, mesmo sendo escravos. Eles expressam o seu descontentamento a Moisés e a Arão. Em resposta às reclamações dos israelitas, Deus então promete fornecer pão do céu. Ele diz a Moisés que fará chover pão, ou seja, o maná do céu, todas as manhãs. À noite, ele enviará codornizes para comer. Deus explica, amados irmãos, que esta provisão é um teste à obediência dos israelitas. Moisés e Arão
transmitem a mensagem de Deus ao seu povo. Então vimos que à noite veremos então a provisão de maná e codornizes. À noite, amados irmãos, codornizes chegam ao acampamento e os israelitas têm carne para comer. De manhã, quando o orvalho evapora, uma substância fina e escamosa aparece no solo. Os israelitas não sabem o que é e chamam-no de maná, que significa o que é isso? Moisés, amados irmãos, explica que o maná é o pão que o Senhor providenciou. Eles são instruídos a colhê-lo todas as manhãs, como porção dobrada no sexto dia, para se preparar para o sábado, quando não cairá maná. Alguns tentam colocar maná extra, mas ele estraga com vermes e um cheiro desagradável. No sábado não há maná, e Deus então enfatiza a importância de observar o descanso sabático. Mais à frente, amados irmãos, veremos que Arão coloca um jarro de maná na Arca da Aliança, como um lembrete da provisão de Deus para as gerações futuras. Os israelitas comeram maná durante sua jornada de 40 anos no deserto, até chegarem à terra de Canaã. Em Êxodo capítulo 16, marca um momento significativo na jornada dos israelitas, onde Deus demonstra seu cuidado e provisão contínuos para com seu povo. O maná, irmãos, torna-se um símbolo do sustento diário e da fidelidade de Deus. As lições aprendidas neste capítulo continuam a moldar o relacionamento dos israelitas com Deus à medida que viajam em direção à terra prometida. Não era coisa fácil, irmãos, conseguir água e alimento para tanta gente numa peregrinação no deserto. Aquelas circunstâncias difíceis tinham exatamente o propósito de levá-los a dependerem da provisão de Deus, de forma que viessem a conhecer o seu poder e cuidado, de maneira, irmãos, a se consolidar neles o caráter de povo que confia e que confiava exclusivamente no Senhor. Mesmo, amados irmãos, em face dos livramentos e bondades de Deus, a natureza terrena do homem, corrompida pelo pecado, revela toda a sua malignidade e necessita do tratamento da cruz, porque sem a mortificação de tal natureza não é possível viver de modo agradável a Deus. Todos, amados irmãos, estão debaixo do pecado, e somente a fé no Senhor Jesus pode livrar o homem de tal jugo de escravidão. Muitos perguntam como que é que o povo de Israel, que foi alvo de tantas manifestações da bondade do Senhor e do seu poder e graça para com ele, podiam se desviar tão facilmente do alvo de fazer a sua vontade. A resposta, irmãos, é universal e também é válida para qualquer época, simplesmente por causa do pecado. Deus, amados irmãos, trabalhou e batalhou pelo seu povo em todo momento para que eles entendessem o plano de redenção e de salvação que Deus tinha prometido para eles. Estava no planos de Deus esta redenção. E vimos, amados irmãos, que se o Filho não libertar o homem do pecado, ele continuará seu escravo para sempre e haverá de manifestar em seus sentimentos e ações a sua real condição de escravo. A maioria deles havia saído da escravidão do Egito, mas permanecia debaixo da escravidão do pecado. Eles saíram do Egito, mas o Egito continuava em seus corações. Tal era, irmãos, o endurecimento deles no pecado, que muitos viriam a ser destruídos, mas adiante pelos juízos de Deus. E isso tem sido uma constante em toda a história
da nação de Israel. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Êxodos, no capítulo 14, 15 e finalizando no capítulo 16. Desejo a todos os irmãos uma excelente leitura, uma excelente meditação nas Sagradas Escrituras por intermédio deste livro maravilhoso. Um forte abraço, fiquem com Deus e até os próximos capítulos. Amém?